Bom dia a todos. Eu vou mudar um pouquinho o assunto, trazendo o amor. Então, o meu tema é o uso da semiótica comunicacional como método nas dinâmicas de constelação Hellinger, o amor como princípio de ordem e evolução. Criada pelo filósofo, pedagogo e teólogo alemão Bert Hellinger, no final do século XX, a constelação Hellinger, objeto desse estudo, são dinâmicas de grupo, que trata das relações interpessoais. Tem por objetivo a resolução de conflitos. Se aplica em áreas distintas como educação, saúde, gestão organizacional e justiça. É uma abordagem filosófica, fenomenológica viva, sistêmica e integral. Desde que foi reconhecida como parte das práticas integrativas e complementares em saúde, PICS, em 2018, ganhou destaque, mas também enfrenta críticas, estigmas e falta de regulamentação. Aqui eu trouxe uma imagem para ilustrar quais são as pessoas que participam dessas dinâmicas. Então, ao centro é o facilitador, que nessa foto é conduzida pelo próprio criador da abordagem, esse é o Bert Hellinger, e como diz o próprio nome, ele conduz a dinâmica. Aí ao lado dele tem a cliente, que é a pessoa que traz a questão. Em volta tem os representantes, e estão ausentes os representados e as pessoas que observam, porque nessa cena é um palco, e então existe uma plateia, que nesse caso está observando, mas tem outras situações, quando se aplica essa dinâmica, que é feita um círculo, e essa dinâmica ela se apresenta no meio, né, desse círculo. Aqui também, só para ilustrar, uma linha do tempo, não vou me deter em cada fase, mas é relevante falar sobre isso, porque até é uma dos debates, né? Porque no início a constelação ela era mais voltada para um lado psicológico, e depois ela foi sendo transformada. E em sua última fase, que é o foco da minha pesquisa, ela inclusive mudou o nome para Familienstelle, então ficou o nome original em alemão. Então a diferença entre a primeira e a última fase, digamos que na primeira, por conta de ter esse caráter psicológico, existia uma solução, tinha uma necessidade por haver uma solução ao término da dinâmica. E atualmente essas informações elas emergem, e as pessoas podem ou não ressignificar os conteúdos que são levantados na dinâmica. Então, conceitualizando, Familienstelle é um procedimento de representação gráfica em que pessoas são colocadas no espaço, representando os membros da família, uma empresa ou um produto, a fim de fazer uma leitura da dinâmica a partir dessas pessoas relacionadas. A justificativa da pesquisa é que, embora haja pesquisas que questionem as consequências dessas práticas, ainda são inexpressivas as que exploram o funcionamento das dinâmicas relacionadas à mediação. A escassez desses esclarecimentos exerce um impacto negativo na sociedade, uma vez que possibilita a disseminação de discursos midiáticos distorcidos que promovem desinformação e políticas eticamente frágeis. A pesquisa busca explorar dois principais conteúdos ainda obscuros nas dinâmicas, que são campo e fenômeno. Ao alinhar conceitos, o campo aproxima-se das redes parassales, no contexto dos processos de criação em grupo, e o fenômeno familiariza-se com o self, que seria o signo, corporificado por meio da expressão em Colapietro. Em Hellinger, o campo, e aí no trabalho eu coloco sempre entre parênteses para evitar polissemias, né? Então, esse campo fenomenológico é onde se concentram as informações
e o fenômeno seria a conexão entre o representante e o representado. O trabalho versa sobre a mediação entre os sujeitos nas dinâmicas de grupo da constelação Hellinger, que envolvem todos os participantes. Os princípios que estruturam são as leis ou ordens do amor, que é o pertencimento, hierarquia e o equilíbrio entre as trocas. O objetivo dessa apresentação é refletir sobre possíveis contribuições da semiótica comunicacional, apresentando uma aproximação dos autores, Hellinger e Peirce, através de 3 modelos de evolução: o tikasma, o acaso, o anankasma, a necessidade, e o agapasma, que é o amor ágape. E, para isso, utilizei o texto Amor Evolucionário, de Peirce. Sobre a lei da mente. A lei da formação de todas as regularidades do universo. Evidencia-se o conceito de continuidade, que é a condição de possibilidade para compreender a dinâmica da lei mental da associação de ideias. A lei da mente possui um vetor evolutivo. Aqui uma ilustração para mostrar esses 3 modelos propostos por Peirce, e que ele conversa muito com as dinâmicas de Hellinger. Então, inicialmente, o tikasma, que seria a ausência do telos, não tem um propósito. As variações são arbitrárias, sem a geração de uma tendência. Elimina-se hábitos desfavoráveis e fixas os mais favoráveis. Então, nessa fase, existe uma abertura ao novo. Numa segunda fase, o anankasma, por necessidade, o telos é fixo e pré-inscrito, e o processo evolutivo apenas manifesta de forma dedutiva, ou seja, aberta à novidade, sem abertura à novidade, determinação lógica ou externa fixa. E, por fim, o agapasma, o amor ágape, ela orienta a direção a um telos, então ela tem um propósito e, ao mesmo tempo, inclui o divergente, baseado na simpatia e continuidade da mente. A proposta é um amor desinteressado, que inclui. Argumenta-se, em sua essência pragmática, que, ao se adotar o amor ágape como conceito fundamental, entendido como base de uma crença, reflete-se sobre o conjunto de consequências gerais futuras decorrentes de sua incorporação, que tem origem na experiência. Trata-se de uma pesquisa qualitativa cuja metodologia parte do levantamento bibliográfico e fundamenta-se na perspectiva fenomenológica de Peirce, que parte da observação atenta do objeto de estudo. Neste caso, foram registros audiovisuais. A análise busca identificar recorrências que orientem hipóteses explicativas para a leitura proposta. O corpo apresentado para essa finalidade será um vídeo. No meu estudo eu coloquei 9, trouxe um aqui, disponibilizada pela Faculdade Novale, Hellinger Schule, transcodificado em texto, preservando a total identificação dos participantes. Abrindo só um parêntese, a Faculdade Novare, agora o curso foi descontinuado, mas ela representa a Hellinger Schule aqui no Brasil, a qual, inclusive, eu fiz a formação. Então, o estudo de caso que eu trago tem o tema infanto-juvenil, ele é bem extenso, então aqui é um resumo para contextualizar. A dinâmica trata do vínculo entre um filho e seus pais, marcado por separação, ausências e dificuldade de pertencimento. Ao longo do processo, emergem imagens de distanciamento, tensões conjugais e sofrimento materno, revelando a fragilidade dos laços parentais. O filho, inicialmente em posição de afastamento, é conduzido a reconhecer a realidade de sua origem e a aceitar como foi. Esse movimento culmina no encontro representativo com o pai, onde pode expressar amor de forma inédita, rompendo um congelamento afetivo de longa duração. O processo possibilita a reconciliação entre pai, mãe e filho, trazendo uma sensação de alívio e de nova ordem relacional.
A dinâmica mostra, portanto, como a aceitação do destino familiar pode abrir espaço para uma experiência e reconexão e força vital. Então, identificando, neste caso, o ticasma, não há um padrão fixo que determine antecipadamente a configuração dos movimentos e das relações que emergem no campo rede, revelando que cada dinâmica carrega uma singularidade própria, marcada pela história e pelas forças relacionais únicas de cada sistema, revelando descontinuidades, movimentos inesperados e possibilidades que não podem ser previstas por um esquema lógico prévio. Ao conectar com os processos criativos, compreende-se que toda diferença instaura em si um ato criativo. No anacasma, o recorte foi a dinâmica trata do vínculo entre o filho e seus pais, marcado por separação, ausências e dificuldades de pertencimento. Ao longo do processo emergem imagens de distanciamento, tensões conjugais e sofrimento materno, revelando a fragilidade dos laços parentais. Então, neste caso, apresenta-se uma força bruta, cega, não existe evolução e se age por necessidade. Já no agapismo, o recorte é: esse movimento culmina no encontro representativo com o pai, onde pode expressar amor de forma inédita, rompendo um congelamento afetivo de longa duração. O processo possibilita a reconciliação entre pai, mãe e filho, trazendo uma sensação de alívio e de nova ordem relacional. A dinâmica mostra, portanto, como a aceitação do destino familiar pode abrir espaço para uma nova experiência de reconexão e força vital. E, diferente do amor eros, cujo locus genérico é o indivíduo, tem o papel de impulsionar o que é potência, princípio fundamental para a operação de um sistema de hábitos. Então, o amor eros, ele não é menos importante, mas ele também faz parte de todo um processo, ele tem um papel. Então, essa foi a apresentação. Eu trouxe aqui uma última citação que me tocou bastante, no texto do Peirce. O movimento do amor é circular, lançando as suas criações rumo à independência e atraindo-as de volta para a harmonia, num único e mesmo impulso. E quero agradecer onde eles estiveram, como uma homenagem a Basílio, João, Sarra, Mário, Antônio, por ter feito a tradução e o quanto contribuiu com tudo isso. E uma última citação de Hellinger, que também me agrada bastante, que é: com o fim começa. Muito obrigada. Mais algum questionamento? Professora Mariana. Desculpa, sobre o Hellinger, seu nome é, desculpa, Eliane. Eliane, você tentou assim mostrar as fases da constelação familiar, tentando destacar que na última fase não haveria pretensões psicológico-terapêuticas, né? No entanto, quando você apresentou o resumo da reunião com aquele adolescente, a reunião tinha toda a carinha de ser uma prática terapêutica, né? E eu queria ver que, quando você mostrou a fotografia da sessão conduzida pelo próprio criador do modelo, havia uma pessoa, não sei se era um rapaz ou uma moça, que era? No chão. A imagem? No chão havia uma pessoa, não sei se era uma mulher ou um rapaz, mas, de qualquer forma, eu achei assim, a pessoa no chão e outras pessoas rodeando-a, segurando-a. Eu achei isso. Não sei se dá para ver. Eu achei assim um pouco violento, né?
Então, queria assim, que você, por favor, explicasse. Dá para ver se é uma pessoa, se é uma moça ou um rapaz? O que é? Hã? Um homem, eu acho. É um rapaz. É. Bom, mas rodeado de 4 ou 5 outras pessoas segurando. Eu achei assim um pouco violento. Você poderia explicar o propósito da... Sim. Obrigada. A constelação em si, ela tem gerado, né, se a gente faz uma pesquisa no Google, infelizmente ela foi muito distorcida, descontextualizada pela mídia, e até por esse motivo que eu trouxe para a pesquisa, para tirar desse viés psicológico, para que a gente consiga olhar para um viés mais lógico do Peirce. Então, é difícil apenas observar a imagem e eu caracterizar como algo violento, né? Mas a constelação, ela possui, de um modo geral, vários movimentos. Por vezes, as pessoas elas vão expressar fenomenologicamente o que elas sentem. Então, parece algo mágico, mas é o meu trabalho, a explicação de inferências acusativas, por exemplo, como telepatia, mediunidade, se escuta de tudo, né, a respeito disso. E através das categorias do Peirce eu consegui, de uma forma lógica, trazer algumas respostas. Então, na verdade, a pessoa está expressando suas emoções, seus sentimentos nos seus corpos. Então, às vezes, ela vai deitar, ela vai chorar, ela pode gritar. E aí, quem assiste pode achar isso realmente violento ou não. Ou elas podem ficarem numa posição de embate, simplesmente se olhando, ou elas se pegam. Então, tudo isso, quem está de fora também tem uma interpretação. Mas quando a constelação é colocada de uma forma séria, para a resolução de um conflito, para que seja observado informações ocultas que emergem, essa que é a última fase, sem que eu tenha que dar uma conclusão, então cada um leva, conforme o seu repertório, as suas conclusões. Seria mais ou menos isso.